Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para gravar mais uma aula aqui no Webinar News Lab. Hoje o nosso convidado é o Dr. Dalmo Antônio Ribeiro Moreira, cardiologista com doutorado pela Universidade de São Paulo, várias especializações, diretor médico da Qualitec, e hoje ele vai falar para a gente sobre arritmias cardíacas. Entre tantas coisas, a importância do diagnóstico precoce para as doenças cardiovasculares. Doutor Dalmo, boa tarde. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para enriquecer aqui esse canal com seu conhecimento. Parte dele, né? Muito obrigado, Lu. É um prazer enorme estar com você essa tarde. Muito obrigado pela apresentação. Sim, eu sou médico do Instituto Dante Paz Anésio de Cardiologia, da seção médica de eletrofisiologia e arritmias cardíacas. Faço parte do grupo Cortec, com muito prazer, e tenho uma honra muito grande estar com vocês hoje para apresentar esse tema tão atual e tão importante da prática clínica diária. Trata-se do assunto arritmias cardíacas, a importância do diagnóstico precoce para a prevenção de complicações cardíacas. É importante salientar que as arritmias cardíacas são uma condição clínica na qual estão associados a riscos de complicações cardíacas. Eu destacaria aos senhores que os principais riscos ligados às arritmias são esses: a morte súbita cardíaca, o acidente vascular cerebral, o infarto do miocárdio, a insuficiência cardíaca, a miocardiopatia induzida pela taquicardia, síncope e quedas, hospitalizações recorrentes, disfunção cognitiva e demência, intolerância aos expostos e também crise de depressão. Quero salientar aos senhores que as arritmias são dos mais diversos tipos da prática. Aqui em negrito estão salientadas as arritmias que causam eventos agudos, como, por exemplo, a taquicardia ventricular, ou bloqueio atrioventricular ou a fibrilação atrial, associados a risco de morte súbita. O AVC, particularmente, está relacionado com a fibrilação atrial. O infarto do miocárdio, com taquicardia ventricular e fibrilação atrial. Síncope e quedas, fibrilação atrial, bloqueio atrioventricular, bradiarritmias, pausas. Enfim, é importante salientar que a fibrilação atrial está presente nos mais diversos tipos de sinais e sintomas ou de apresentações clínicas das arritmias cardíacas na prática clínica. Focaremos a nossa atenção especificamente nessa arritmia tão frequente nos dias de hoje. Para salientar que a simples mudança de uma onda organizada de ativação elétrica atrial com uma onda P para um ritmo totalmente desorganizado acrescenta aí na prática clínica uma série de complicações clínicas, como, por exemplo, o aumento na taxa de acidente vascular cerebral, o risco maior de insuficiência cardíaca, as taxas de hospitalização são aumentadas em até 40% e duplica-se até mesmo o risco desses pacientes morrerem. Então, a fibrilação atrial é uma condição clínica que realmente traz muita alteração, muito risco para o paciente, sem dúvida nenhuma. O aspecto que vale salientar é que a incidência da fibrilação aumenta com o envelhecimento. Aqui é a estatística internacional, a estatística americana ligada à idade. Veja os senhores que tanto homens quanto mulheres com envelhecimento, a taxa de fibrilação atrial aumenta de maneira significativa, partindo de cerca de 1,7% aproximadamente para cerca de 11% na idade dos acima de 85 anos. Ou seja, entre os 60, os 65 anos até os 80 anos, nós temos quase um aumento de 10 vezes nas taxas de fibrilação atrial, o que realmente é bastante. Essa é a nossa experiência no Instituto Dante Paz Anésio de Cardiologia, analisando aí o teleeletrocardiograma de cerca de 2 milhões de eletrocardiogramas de pacientes que procuraram postos de saúde para realizar esse exame. Vejam, senhores, que o total de fibrilação atrial ocorreu em 45 mil pacientes, ou seja, 2,05%. Essa é mais ou menos uma taxa que se repete em outros centros que analisam a teleeletrocardiografia no Brasil, como acontece, por exemplo, na Escola Paulista de Medicina. A importância prática e clínica e econômica da fibrilação atrial diz respeito ao que está descrito nesse gráfico. Vejam, senhores, aqui nessa linha amarela, a taxa de fibrilação atrial ao longo dos anos, mas vejam que o custo médio e as consequências de uma das complicações da fibrilação atrial, que é o AVC, é de cerca de R$134 mil no Brasil. E o AVC matou cerca de 50 mil pessoas no primeiro semestre de 2023
cerca de 114 mil pessoas no ano de 2022. Então, realmente, é muita gente padecendo de uma complicação grave, como citei aos senhores anteriormente, da fibrilação atrial, que é o acidente vascular cerebral. Vejam, senhores, que segundo uma coletânea de vários estudos publicados na literatura, mostra para a gente que, infelizmente, o cérebro é a região mais afetada pelo tromboembolismo sistêmico de origem cardíaca. Notam, senhores, que em comparação a membros e vísceras, o cérebro chega a ser atingido em cerca de até 75% dos pacientes, o que realmente mostra uma quantidade enorme de complicações embólicas ligadas a essa arritmia. Por outro lado, notam, senhores, que 45% do tromboembolismo sistêmico de origem cardíaca origina-se de pacientes com fibrilação atrial, muito mais do que na fase aguda do infarto, do que pacientes com aneurismas de ventrículo esquerdo, etc., indicando, portanto, que a fibrilação atrial é uma fonte emboligênica muito importante na prática. E notam, senhores, também que por conta da presença do AVC, a gravidade desse AVC indiscutivelmente muda o prognóstico da fibrilação atrial. Notam, senhores, que nesse segmento de cerca de 40 anos, um total de 5.070 pacientes, de 103 pacientes, 103 mil pacientes com fibrilação atrial, 103 pacientes com fibrilação atrial, a mortalidade desses indivíduos foi de 24%, comparado a apenas 14% dos indivíduos que não tiveram fibrilação atrial. Notam, senhores, que a taxa de sobrevida, indiscutivelmente, nos pacientes com FA é menor, sem dúvida nenhuma, em comparação aos pacientes que não apresentam essa arritmia. E por que a fibrilação atrial surge nas pessoas? Por conta de uma interação muito grande, que eu explicarei com mais detalhes nos slides seguintes, entre esses grandes fatores. A presença de gatilhos, ou seja, as ectopias, as extracístoles ou as taquicardias, que incidem nos pacientes de mau risco. A presença de um substrato arritmogênico, um substrato fibrótico atrial, uma doença atrial, por exemplo, que leva a um tecido fibrótico atrial, e a presença de moduladores, ou seja, vários fatores que possam eventualmente influenciar a ação desses gatilhos sobre o substrato fibrótico. Às vezes, os pacientes apresentam o substrato e vivem uma vida inteira sem nenhuma complicação, vivem normal. Por outro lado, se esses indivíduos começam a apresentar gatilhos, ou seja, ectopias ou taquicardias, e estão em vigência da presença de fatores moduladores, esse substrato arritmogênico pode se instabilizar e gerar a fibrilação atrial. Tudo é uma questão de tempo, tudo é uma questão de oportunidade. Nós podemos ter uma ideia da fibrilação atrial como sendo uma doença progressiva. Isso se reveste da mais alta importância na prática clínica, o que indica para a gente que a fibrilação atrial deve ser uma arritmia potencialmente prevenível. Basta que nós identifiquemos os pacientes de maior risco e tratemos esses pacientes precocemente. Diferente de uma taquicardia ventricular, diferente de um bloqueio cardíaco, que acontece, por exemplo, secundariamente a uma doença já estabelecida, cuja presença indica maior risco dessas taquicardias acontecerem, a fibrilação atrial não é assim. Ela pode se iniciar até mesmo na fase precoce da vida, que os pacientes apresentam fatores de risco apropriados para o surgimento dessa arritmia. Vejam que interessante essa classificação. Notem, senhores, que estão sob risco de fibrilação atrial os indivíduos que apresentam fatores de risco potencialmente modificáveis para essa condição, como, por exemplo, a obesidade, o sedentarismo, a hipertensão arterial, a presença de apneia do sono, o consumo de álcool, o diabetes, o tabagismo, por exemplo, ou então fatores de risco que não podem ser modificáveis, como o sexo, por exemplo, a condição genética do paciente, a idade, isso a gente não consegue mudar. Mas o fato de nós termos fatores de risco potencialmente modificáveis indica que nós podemos interferir na evolução clínica desses pacientes. Um outro aspecto interessante que quando passamos por uma condição de pré-fibrilação atrial, existem já doenças que se estabelecem de uma forma gradual e insidiosa que podem causar arritmia. Vejam, senhores, que é uma condição pré-fibrilação atrial, além de já estarem sob esses fatores de risco potencialmente modificáveis, a evidência de que esses pacientes possam apresentar algum tipo de remodelamento elétrico ou estrutural do tecido atrial, como, por exemplo, sobrecargas atriais, como, por exemplo, ectopias atriais,
flerte arterial ou outras doenças que podem estar potencialmente associadas à fibrilação arterial, que eu vou insistir daqui a pouco novamente, que são a insuficiência cardíaca, a doença valvar, miocardiopatias hipertrófica ou dilatadas, doenças degenerativas e assim por diante. Até agora o paciente não entrou em FA. Ele vai entrar a partir dessa fase pré-FA, quando se juntam aqui os fatores de risco associados ao remodelamento. Numa fase inicial, o paciente pode apresentar a fibrilação arterial do tipo paroxística, aquela que vem em episódios intermitentes, por exemplo, com duração de até 7 dias. Ele pode, a partir dessa fibrilação paroxística, entrar na chamada fibrilação arterial persistente, ou seja, nós transformamos a fibrilação arterial numa arritmia mais duradoura, por exemplo, que dura mais de 7 dias, até cerca de 1 ano aproximadamente. É a chamada fibrilação arterial persistente. É uma fibrilação arterial que ainda pode ser tratada de maneira eficaz com fármacos, cardioversão elétrica, etc. A fibrilação arterial persistente de longa duração, aquela que dura mais de 1 ano, por exemplo, que é uma evolução clínica da fibrilação arterial anterior. E, finalmente, a fibrilação arterial permanente é aquela na qual o paciente entrou definitivamente na arritmia e há um acerto entre o médico e o paciente de que já se tentou fármacos, cardioversões, já se tentou qualquer tipo de terapêutica intervencionista e o paciente continua apresentando a fibrilação arterial. Existe uma condição clínica intermediária aí, que foi recentemente também descrita pela Sociedade Americana, segundo essas diretrizes, que é o paciente que é tratado dessa fibrilação arterial por meio de uma intervenção, seja ablação ou cirurgia, por exemplo. Mas o que chama atenção para a gente é isso, é que o paciente ele pode transitar de maneira frequente, bastante flexível, de uma forma paroxística para uma forma persistente, por exemplo, ou seja, ele pode variar, e o que chama atenção também, é uma coisa interessante, é que cada vez mais se valoriza que pacientes que eventualmente se apresentam na forma permanente, na verdade, são indivíduos que se apresentam apenas com fibrilações arteriais de um pouco mais duradoura, mas que podem eventualmente voltar aí ao ritmo sinusal espontaneamente. Por essa razão que essa classificação aqui é bastante flexível com relação à caracterização do paciente, que a gente pode ver daqui a pouquinho como é que vai ser a evolução desses indivíduos. Em resumo, portanto, no estágio 1 da fibrilação arterial existe um risco para a fibrilação arterial, como eu falei, como aqueles fatores de risco. No estágio 2 existe evidência de alterações estruturais elétricas do tecido arterial. E na fase 3 seria a condição na qual o paciente apresenta aquelas fibrilações arteriais que eu mostrei aos senhores anteriormente. Então é importante salientar que, como existe um estadiamento para o surgimento da forma definitiva, é sinal que nós podemos interferir nessa cascata, fazendo um diagnóstico precoce e impedindo que remodelamentos elétrico e estrutural interfiram no tecido arterial e causem a fibrilação arterial de forma definitiva. Quero salientar alguns aspectos posteriores com relação aos fatores de risco, que seria a fase pré-fibrilação arterial. Quando estamos diante de um indivíduo com potencial risco para fibrilação arterial, temos que analisar exatamente esses fatores de risco e intervir de maneira efetiva nesses fatores para impedir que a fibrilação arterial apareça. Podemos observar nessa tabela os principais fatores de risco para a fibrilação arterial e o hazard, o risco desses pacientes desenvolverem a arritmia. Notam, senhores, os pacientes com idade acima de 65 anos têm 1,5 vezes mais chance de desenvolverem fibrilação arterial. Os pacientes com hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, ou até mesmo aqueles com doenças valvulares, apresentam riscos também semelhantes a isso. Então, é importante lembrar que a presença desses fatores de risco identifica pacientes com maior probabilidade de arritmia e, consequentemente, maior chance dela aparecer na prática. E nós podemos intervir nesses pacientes, abrandando esses fatores de risco potencialmente modificáveis, como hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, para evitar que a fibrilação arterial surja. Portanto, a fibrilação arterial pode ser prevenida e ter seu risco reduzido com o controle desses fatores de risco. Isso está bem claro aqui nessa figura da Sociedade Americana Europeia de Cardiologia, que mostra para a gente que nós não conseguimos modificar o que está aqui no centro, a etnia, o sexo masculino, a genética, o envelhecimento, mas todos esses fatores de risco que estão aqui elencados podem ser potencialmente tratados para evitar o surgimento da fibrilação arterial. Eu noto, senhores, que cada um desses fatores, como a hipertensão, a doença valvar, a doença arterial coronária,
pacientes com obesidade ou pacientes que bebem, por exemplo, excessivamente, pacientes com apneia do sono, todos eles acarretam mecanismos fisiopatológicos que envolvem particularmente a ativação do sistema renina-angiotensina, graus variados de hipóxia, alterações metabólicas e mitocondriais e também disfunção autonômica que culminam com o surgimento da fibrilação atrial. Portanto, vejo que realmente existe uma explicação teórica, prática, por que a fibrilação atrial surge e aparece nessas condições. Nós podemos, portanto, identificar os pacientes com risco maior de desenvolver a fibrilação atrial por meio de um score simples chamado SHADS-2-VASc. Esse score foi idealizado para a identificação de pacientes com risco para embolia sistêmica. Entretanto, também pode ser empregado para a avaliação de risco de fibrilação atrial, já que contempla uma série de fatores de risco aqui presentes que pode estar de maneira isolada ou associada, envolvida no risco maior da fibrilação atrial surgir. Notem, senhores, cada fator de risco desses aqui ganha um pontinho. À medida que eu aumento a pontuação, eu aumento, não com esse gráfico especificamente, porque esse aqui é o gráfico para embolia sistêmica, mas de maneira semelhante eu aumento o risco desses pacientes a apresentarem fibrilação atrial. E isso está muito claro nesse slide que mostra para a gente que o risco de fibrilação atrial, aqui nessa cor mais clara, aqui indicando para a gente que eu aumento gradualmente o risco da fibrilação atrial à medida que o score SHADS-2-VASc, a pontuação do score SHADS-2-VASc, que está aqui na abscissa, também aumenta. Ou seja, indicando, portanto, que realmente o risco da fibrilação atrial tende a aumentar quanto maior o score SHADS-2-VASc desses pacientes. Além disso, notem os senhores que diversas condições clínicas aqui apresentadas, todas elas estão relacionadas a maior risco de complicação quando o paciente apresenta o score SHADS-2-VASc progressivamente maior. Vejam, os maiores scores de risco estão associadas com as maiores taxas de complicação da evolução clínica desses pacientes que se apresentam com fibrilação atrial. Seguindo o nosso raciocínio agora, relacionando aí a evidência de um remodelamento elétrico histológico atrial, ou seja, uma sobrecarga atrial esquerda, a presença de ectopias, por exemplo, são definitivamente um fator importante. Nós conseguimos, por meio do eletrocardiograma, através do Holter de 24 horas, através do Holter de 7 dias, através de um monitor subcutâneo, etc., identificar exatamente essa classe de pacientes que apresenta arritmias, muitas vezes assintomáticas, que podem ser gatilhos para o surgimento da fibrilação atrial. Notem, senhores, que essa é a nossa experiência dos estudantes baseados de cardiologia, também com o eletrocardiograma, mostrando para a gente as taxas de ectopias atriais e de taquicardias atriais em homens e mulheres que apresentaram-se aos postos de saúde para fazer o eletrocardiograma. Notem, senhores, que com o envelhecimento aumentam-se as taxas de ectopias atriais e também as taxas de taquiarritmias atriais, o que é um dado importante para indicar para a gente por que o paciente de maior idade tem mais chance de desenvolver fibrilação atrial, conforme eu vou citar novamente daqui a pouco. Aqui são dados da literatura mostrando para a gente que, com o envelhecimento, aumentam-se as taxas de taquicardias e de ectopias atriais, e esse estudo europeu muito interessante, que utilizou um Holter de 24 horas, identificou aí em 578 pacientes, com idades de 55 a 75 anos, que aqueles pacientes que apresentavam mais de 30 ectópicos por hora tinham progressivamente maior taxa de complicação arrítmica, particularmente a fibrilação atrial. Aqui nós temos as faixas de ectopias atriais documentadas ao Holter. Esses aqui têm mais de 30 ectopias por hora. Esses pacientes aqui apresentam taquiarritmias atriais com mais de 20 batimentos por ciclo. E notam, senhores, que esses indivíduos que têm mais arritmia têm menor taxa livre de eventos, seja de sobrevida ou seja de hospitalizações na evolução clínica. Portanto, indicando que ectopia, taquicardia estão associados a maior risco de fibrilação atrial, e isso nós conseguimos, repito, identificar ao eletrocardiograma. Esse slide resume para a gente por que os pacientes de mais idade têm mais chance de fazer fibrilação atrial. Nós temos aqui a seta mostrando para a gente a evolução em idades dos 20 até os 80 anos, a nossa escala ao longo da vida, e vejam que, por volta dos 20 e 30 anos, as pessoas fumam, bebem, têm doenças inflamatórias, por exemplo,
entre os 30 a 40, 40 a 50, os pacientes são obesos, têm apneia do sono, eventualmente alterações genéticas começam a se manifestar nessa faixa etária, alterações genéticas especificamente de canais iônicos de miócitos. Desde dos 50 aos 60, nós temos já aqui pacientes com hipertensão, doença coronária, diabetes, e mais tardiamente, doença cardíaca, eventualmente, doença pulmonar obstrutiva crônica, e próprio envelhecimento. Ou seja, ao longo da vida, as pessoas acumulam fatores de risco. E cada um desses fatores de risco deixa uma marca no tecido arterial, caracterizando aí uma sobrecarga, uma dilatação arterial, por exemplo. Na fase precoce da vida, o átrio é normal, a onda P do elétron também é normal. Histologicamente, vejo que nós temos aqui miócitos bem distribuídos no tecido arterial. Temos musculatura bem apresentada na musculatura arterial. Ao longo da vida, esses fatores de risco surgem, a fibrose aparece, já aparece uma certa disfunção mecânica atrial, que outros fatores de risco se superajuntam, agravam essa condição clínica, levando à formação de um substrato pré-clínico para a fibrilação atrial, até o surgimento dessa arritmia. E notam, senhores, que prestes de fibrilação atrial surgir, já temos modificações nas características da onda P de maior duração, por exemplo, uma P terminal profunda na derivação V1, uma dilatação arterial esquerda importante no ecocardiograma e assim por diante. Ou seja, eu modifiquei o átrio desse paciente. Então, se eu intervir precocemente nas faixas etárias mais precoces da vida, eu consigo reduzir a chance dessa fibrilação arterial surgir. Por isso que é muito importante entender que o diagnóstico e o tratamento da fibrilação arterial devem ser precoces para evitar a sua progressão, sem dúvida nenhuma. Portanto, notem que no eletrocardiograma a fibrilação arterial está aqui em cima. Mas vejam que por baixo nós temos uma quantidade enorme de fatores que estão interferindo na fisiologia arterial, levando aí a modificações da sua estrutura e, consequentemente, fazendo com que a fibrilação arterial surja numa fase da vida. Quando nós, médicos, diagnosticamos a fibrilação arterial, nós estamos vendo a ponta do iceberg, ou seja, nós estamos vendo já as consequências de vários fatores que interferiram na fisiologia arterial ao longo da vida. Quando a fibrilação arterial surge, notam os senhores, muitas modificações elétricas e histológicas já estão presentes no tecido arterial. Portanto, para a prevenção da fibrilação arterial baseada no conhecimento dos fatores de risco, nós temos que controlar o peso, fazer uma prática de atividade física regular, evitar bebidas e consumo de alguns tipos de droga, por exemplo, reduzir o consumo de álcool, mudar estilo de vida, melhorar o estilo de vida, controlar a pressão arterial, a glicemia, a obesidade, a apneia e assim por diante. Portanto, notem os senhores que nós temos que ter uma condição clínica absolutamente normal para prevenir o surgimento da fibrilação arterial na prática. Como que a gente faz o diagnóstico da fibrilação arterial? Inicialmente, a presunção de que ela possa estar presente. O paciente chega no teu consultório. Você vai fazer a suspeita clínica inicial, baseado na idade, paciente acima de 60, 65 anos de idade, dependendo da sintomatologia que o paciente apresenta, ou às vezes nem sintoma o paciente apresenta, mas apresentam sim fatores de risco. Uma hipertensão arterial, com uma hipertrofia ventricular esquerda, com dilatação arterial esquerda, já levam a suspeita clínica desse paciente é um candidato à fibrilação arterial, sem dúvida nenhuma. Podemos lançar a mão do eletrocardiograma, nós pesquisaremos aí o tamanho da onda P, a duração do intervalo PR, alterações do complexo QRS, da repolarização ventricular, para termos uma estimativa a respeito da presença de fatores que possam indicar a presença de remodelamento cardíaco. Nós temos o holter de 24 horas, que pode quantificar ectopias, taquicardias ao longo das 24 horas. Nós podemos lançar a mão de monitorização eletrocardiográfica prolongada, por exemplo, holter de 7, 14 dias, 21 dias, eventualmente, objetivando aí nós analisarmos a evolução dos pacientes com relação à presença de taquiarritmias que não são diagnosticadas com períodos menores de monitorização, eventualmente, e, por fim, até mesmo o monitor cardíaco implantável em alguns casos mais especiais. Notem, senhores, que a monitorização eletrocardiográfica é fundamental nesse caso. Nós devemos sempre trabalhar para o diagnóstico indiscutível dessa arritmia nesses pacientes de alto risco, quando flagraremos a transformação de uma onda organizada para uma onda desorganizada, como está aqui. Podemos lançar a mão desses monitores que os pacientes mesmo carregam com eles podem sentir uma palpitação e
fazer um registro eletrocardiográfico, por exemplo, nós podemos lançar mão desses sistemas, desses vestíveis que podem ajudar no diagnóstico, como, por exemplo, esses relógios que estão na moda na atualidade, ou até mesmo alguns PETs que são implantados na pele, ou até mesmo monitores subcutâneos, que ajudam a gente a fazer o diagnóstico sem dúvida nenhuma. O objetivo fundamental disso aí é trazer a oportunidade de diagnosticar a fibrilação atrial com maior tempo de monitorização, eventualmente, ou então, quando o paciente tem algum sintoma, ele aciona a gravação e faz o diagnóstico da arritmia. O conceito de triagem é muito importante, porque essa triagem é que vai ajudar o médico a fazer o diagnóstico da sua população de pacientes. Nós podemos fazer uma triagem oportunística, na qual o paciente, quando chega no consultório, eu invisto na palpação do pulso, na aferição da pressão arterial, eu tento encontrar aí algum fator que indique que esse paciente esteja fazendo alguma arritmia, ou então uma investigação sistemática, ou seja, todo paciente acima de uma certa faixa etária, ou que apresentam fator de risco, eu vou investir numa investigação eletrocardiográfica mais agressiva, visando aí o diagnóstico da arritmia, por exemplo. É importante esse conceito, porque não tem o menor sentido eu investir numa investigação de fibrilação atrial no indivíduo de 25, 30, 35 anos que não apresenta nenhum fator de risco. Eu tenho muito pouca chance de diagnosticar a fibrilação atrial desse indivíduo. Por outro lado, se eu tiver um paciente com faixa etária de 65 anos, eu devo aumentar a minha probabilidade de fazer o diagnóstico, particularmente se eu associo, nesse caso aí, não somente a idade, mas aqueles outros fatores de risco que eu citei aos senhores anteriormente. Isso fica muito claro nesse slide. Aqui eu tenho o número necessário para fazer o diagnóstico de fibrilação atrial com a monitorização eletrocardiográfica. Quantos pacientes eu devo monitorizar para o diagnóstico de uma fibrilação atrial, de um paciente com fibrilação atrial, por meio do eletrocardiograma? Vejam, senhores, que eu posso lançar mão do conhecimento de que a taxa de fibrilação atrial por faixa etária é um fator bastante importante que ajuda o clínico a raciocinar. Como eu falei agora há pouco, não tem o menor sentido eu utilizar métodos de investigação no paciente com idade abaixo de 55 anos, porque a taxa de fibrilação atrial nessa população é bem menor. Eu tenho que usar um método sensível, com bom valor preditivo, e também um método que me dê uma capacidade diagnóstica boa e que seja barato e que não interfira no dia a dia do paciente, eventualmente. Noto, senhores, que o número necessário para o diagnóstico, o NN, vamos chamar aí, o número necessário para monitorizar o NNM, vamos chamar assim, para monitorizar esse paciente, ou o NNS, o número necessário para fazer screening, por exemplo, ele é progressivamente menor quanto maior é a prevalência da fibrilação atrial na faixa etária. Se eu fizer a relação de 1 dividido pela incidência da fibrilação atrial, a prevalência por faixa etária, eu vou ter aí o número necessário para screening ou para triagem, o NNT, como queiram. Vejam, eu preciso monitorizar 58 pacientes na faixa etária dos 60 a 64 anos para diagnosticar uma fibrilação atrial. Já eu vou monitorizar apenas 10 pacientes, eu necessito apenas monitorizar 10 pacientes para diagnosticar uma única fibrilação atrial. Vejam que esse número é progressivamente menor, indicando que realmente o NNT, o número necessário para triagem, eventualmente, é progressivamente menor, o que melhora a minha eficácia, o que melhora a minha possibilidade de diagnóstico de fibrilação atrial nessa população. Esse é um estudo bem interessante, que mostra para a gente, numa meta-análise, que à medida que eu aumento o tempo de monitorização do paciente, eu aumento, sem dúvida nenhuma, a taxa de detecção de fibrilação atrial. Vejam que rotas de 7 dias, segundo as publicações, mostram até 60%, 70% de chance de diagnosticar a fibrilação atrial nos pacientes de maior risco, por exemplo. Ou seja, eu aumentando o tempo de duração de fibrilação atrial, eu melhoro a minha capacidade de diagnóstico. E qual é o impacto que isso pode ter na prática clínica quando eu comparo com o Holter de 24 horas apenas, que reduz de maneira significativa a minha possibilidade de detecção. Vejam bem que interessante essa matemática. Nós temos no Brasil uma estimativa de cerca de 2 milhões de pacientes com fibrilação atrial. Nós temos uma média de registros de Holter de cerca de 2 milhões de exames de 24 horas por ano. Isso equivale a cerca de 20%
das taxas de registro de Holter de 24 horas nos pacientes no país. E notam, senhores, que 20% desses pacientes, dessa população aqui, ou seja, 400 mil pacientes, somente é que nós conseguimos fazer o diagnóstico do Holter de 24 horas, com Holter de 24 horas apenas. Indicando, portanto, que o Holter tem uma baixa taxa de detecção nessa população, fazendo que, desses 2 milhões, 400 mil apenas o diagnóstico seja feito. Eu tenho 1.600.000 pessoas que o diagnóstico deixou de ser feito. Agora, veja que interessante. Se 10% dessa população aqui fizer o Holter de 24 horas e de 7 dias, e conhecendo a taxa de detecção de fibrilação atrial que eu te mostrei no slide anterior, de cerca de 60% a 70% com o Holter de 7 dias, eu acrescento mais 96 mil diagnósticos de fibrilação atrial somente utilizando o Holter de 7 dias. Isso é muito importante, porque mostra para a gente a possibilidade do diagnóstico de fibrilação atrial aumentar com essa condição, porque estou aumentando o tempo de monitorização. Além disso, vejam que 20% desses pacientes, esses 1.600.000 indivíduos aqui, ainda correm risco de ter o seu acidente vascular cerebral, correspondente a cerca de 360 mil pacientes com risco de apresentarem fibrilação atrial. Portanto, noto, senhores, que é muito importante notar que a utilização do Holter de 7 dias melhora a minha capacidade de diagnóstico, sem dúvida nenhuma, e isso matematicamente pode ser demonstrado por meio dessa análise. Nós realizamos recentemente um estudo no Instituto das Análise de Cardiologia, no qual nós avaliamos, por meio do Holter de 7 dias, a chance dos pacientes apresentarem fibrilação atrial de pós-operatório, e vejam, senhores, que a nossa taxa chegou a 28% nessa população, indicando, portanto, que eu melhoro muito a chance de detecção de fibrilação atrial de pós-operatório se eu utilizo uma monitorização prolongada, pelo menos 7 dias, nessa população. Muito bem, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, por meio da sua diretriz, indica para a gente que a monitorização prolongada com monitores externos, por exemplo, melhora muito a capacidade se fazer um diagnóstico eletrocardiográfico de fibrilação atrial com classe de evidência 1, classe de indicação nível 1, com nível de evidência B, e quando utilizo motores subcutâneos no pós-AVC criptogênico, eu aumento essa possibilidade, tenho um nível de indicação, uma classe de indicação 2A com nível de evidência B. Eu quero aqui para o senhor um caso clínico bastante simples, mostrar aos senhores a história de um paciente de 75 anos que teve um quadro de uma fraqueza muscular ao levantar-se pela manhã. Esse paciente apresentava um score de risco Chades-Vasque perto de 5, um risco de sangramento perto de 2 aproximadamente. Ele chegou no pronto-socorro, no consultório médico, foi feito o eletrocardiograma e vejo, senhores, que o eletropaciente era normal, mas pelos fatores de risco, pela idade, pelo score Chades-2-Vasque, o médico ficou preocupado e indicou para ele uma investigação complementar, que foi o Holter de 24 horas. E nesse Holter ficou muito claro que esse paciente apresentou apenas episódios escassos de ectopias atriais e 1 ou 2 episódios de taquicardia atrial paroxística. O médico, não satisfeito com aquela condição, ficou preocupado com o paciente e indicou para esse paciente fazer um Holter de 7 dias para investigar melhor a sua condição. E noto, senhores, que nessa condição da gravação de 7 dias, perto do 6º dia, uma fibrilação atrial foi documentada nesse paciente, indicando que realmente o Holter de 7 dias foi bastante útil na identificação dos sintomas que o paciente vinha apresentando. Portanto, mostra para a gente aquilo que eu falei anteriormente, prolongando-se o tempo de monitorização, eu melhoro a minha capacidade de investigação. E prefiro lembrar que, após o acidente vascular cerebral, esses pacientes têm grande chance de recorrência se não for tratado de maneira adequada, particularmente se é um AVC trombótico. Lembro, senhores, que o AVC trombótico da fibrilação atrial é responsável por 20% das taxas de AVC. E nós melhoramos a nossa capacidade de identificação desse paciente com tratamento precoce desse indivíduo já na primeira ou segunda semana de evolução pós-AVC, por meio da monitorização eletrocardiográfica. Aqui o gráfico
hipotético mostrar aos senhores, à medida que eu aumento o tempo de monitorização, eu aumento a chance da fibrilação atrial ser detectada nessa população. E esse estudo mostrou exatamente isso, a detecção de fibrilação atrial em pacientes com risco que tiveram acidente vascular cerebral, para identificar a possibilidade desses pacientes serem portadores de um AVC secundariamente a uma fibrilação atrial. Esse estudo monitorizou 100 pacientes, dos quais o tempo de monitorização foi de 21 dias, 50 pacientes tiveram início da monitorização 1,2 dias após o diagnóstico, enquanto que 50 pacientes tiveram início da monitorização cerca de apenas 30 dias após a monitorização. E vejo, senhores, que a detecção de fibrilação atrial subclínica com a monitorização precoce foi maior, aqui vejo, senhores, cerca de 21%, contra cerca de 9% dos pacientes que iniciaram a monitorização tardia. Então, é importante lembrar que a monitorização precoce e por tempo prolongado melhora a minha capacidade de identificação da fibrilação atrial do paciente que teve um AVC criptogênico. Mas um dado muito interessante desse estudo é que eles aliaram dados demográficos, dados de quadro clínico do paciente associadamente à monitorização. Vejam que eles encontraram 71% desses AVCs precocemente, particularmente dos pacientes que tinham idade acima de 75 anos, 50% dos AVCs dos pacientes que tinham sobrecarga atrial esquerda e 21% dos pacientes que se apresentavam com bloqueio interatrial no eletrocardiograma, ou seja, associando-se aí dados do eletrocardiograma mais dados clínicos, vejo que eu melhoro a minha acurácia para o diagnóstico presuntivo da presença de fibrilação atrial. Portanto, notam, senhores, que essa condição clínica é bastante importante. Portanto, idade acima de 75 anos, atrial esquerda, bloqueio interatrial e frequências cardíacas abaixo de 60 batimentos por minuto foram bastante importantes para o diagnóstico precoce dessa complicação nessa população. De modo que, se eu associo aí uma detecção eletrocardiográfica prolongada associadamente a fatores clínicos, como eu mostrei aos senhores anteriormente, tem um aumento de maneira significativa a chance dessa fibrilação atrial ser documentada, particularmente nos pacientes que as monitorizações são apresentadas mais precocemente. Em comparação aos pacientes que não tiveram fibrilação, eu vejo as diferenças foram estatisticamente significativas no que diz respeito à idade do paciente, ao tamanho do átrio esquerdo e também à frequência cardíaca, que foi um determinante bastante significativo dessa condição. Esse último slide para mostrar aos senhores aqui uma taxa de detecção de fibrilação atrial pós-AVC por meio da gravação de 7 dias, em comparação com a detecção pelo rodo de 24 horas, vejam que as diferenças são realmente bastante grandes, segundo esses vários estudos publicados na literatura. Portanto, senhores, para encerrar esse comentário, é importante salientar que a fibrilação atrial é uma arritmia clinicamente importante do ponto de vista de complicações, AVC, insuficiência cardíaca, morte e hospitalização. Segundo, é uma arritmia que pode ser identificada precocemente por meio da identificação de fatores de risco e também não somente relacionados aos fatores propriamente, mas também com relação às alterações eletrocardiográficas e ecocardiográficas que os pacientes possam apresentar. Terceiro, é necessário entender que a terapêutica desses pacientes se baseia fundamentalmente na chance de nós detectarmos essas arritmias, fundamentalmente para a prevenção de complicações futuras. E pela sua elevada prevalência na prática clínica, indiscutivelmente, é uma arritmia que deve ser buscada, sem dúvida nenhuma, nos pacientes de alto risco. A monitorização prolongada desempenha um papel fundamental na análise e caracterização clínica dessa população. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, doutor, por essa aula maravilhosa aí, que elucida muito sobre o assunto, né? Acredito que vai enriquecer muito aqui o canal. Pode falar, desculpe. Não, espero que sim, espero que seja certa. Sim, incrível.